Fala nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira, aqui do canal Crônica Esportiva RN. Está no ar aqui mais uma vez o nosso pré-jogo. Estamos aqui para nós falar um pouco aí sobre o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Deixado as polêmicas de lado, agora o foco é no Campeonato Brasileiro e o Flamengo precisa vencer. Precisa fazer que nem o seu hino. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. O Flamengo precisa vencer a todo custo o Fluminense. Por quê? Vamos para a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Vamos lá para a tabela do Campeonato Brasileiro aqui para nós falar sobre o Flamengo nesse Brasileirão. O Flamengo que tem um jogo a menos, mas pouco vai adiantar se o Flamengo não ganhar do Fluminense e no mínimo conseguir um ponto contra o Red Bull Bragantino. Por quê? Porque o Flamengo ele é muito freguês do Red Bull Bragantino. É muito freguês. Falando aqui de alguns jogos que já foram realizados nessa 15ª rodada. O Fortaleza e o Bahia empatou em 1-1. O jogo foi lá no Castelão. Em São Januário, o Vasco empatou em 1-1 com o Grêmio. Foi ontem esse jogo. Mirassol atropelou o Santos. Olho nessa equipe aí do Mirassol, hein? 3-0 Mirassol em cima do Santos. Foi ontem. E para fechar a rodada de ontem, o São Paulo ganhou do Corinthians lá no Morumbi por 2-0. Mais uma derrota aí para conta do técnico Dorival Júnior, que já balança lá no cargo do Corinthians. Hoje pela manhã, às 11 horas, o Internacional recebeu lá no Beira-Rio o Ceará e ganhou de 1-0. Tá jogando agora Cruzeiro e Juventude. Olho nesse jogo, hein, nação? Olho nesse jogo. Tá 0-0 atualmente. O empate é o melhor, é bom resultado, né, para o Flamengo. Claro, se o Juventude aí conseguir fazer um golzinho aí, ganhar do Cruzeiro, né, seria melhor, seria maravilhoso. Mas o empate não é tão ruim não, para os demais que estão atrás do Cruzeiro. O Vitória tá ganhando do Bragantino de 1-0. Daqui a pouco, às 5h30 da tarde, tem um clássico interestadual, Palmeiras e Atlético Mineiro. O Sport, daqui a pouco, vai receber o Botafogo lá na Ilha do Retiro, às 5h30. E, para fechar a rodada, às 7h30 da noite, tem Flamengo e Fluminense, diretamente no Maracanã. Por que é fundamental o Flamengo ganhar esse jogo de hoje? Vamos fazer aqui o nosso prognóstico, tá? Se o Cruzeiro ganhar do Juventude, que é o mais provável que possa acontecer nesse jogo, porém é futebol. Mas vamos dizer assim, pela fase que o Cruzeiro tá, vamos fazer dois tipos de prognóstico aqui. Se o Cruzeiro ganhar do Juventude, o Cruzeiro vai para 33 pontos, certo? Ele está com 31 com empate. Isso obrigaria o Flamengo a todo custo ganhar do Fluminense para permanecer próximo do Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro ganhar do Juventude, for a 33 pontos, e o Flamengo não ganhar do Fluminense, o Flamengo estaciona com 27 pontos e o seu jogo atrasado de pouco adiantaria pela briga pelo título. Porque quarta-feira o Flamengo tem uma carne de pescoço lá no estádio Cícero de Souza Marques, lá em São Paulo, contra o Bragantino. O Flamengo é muito freguês de Bragantino, muito freguês. Talvez ano passado o Flamengo conseguiu um ponto, trazer um ponto lá de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ano passado o Flamengo foi a exceção que não perdeu para o Bragantino, mas nos anos anteriores o Flamengo só tem tomado taca do Bragantino, só tem tomado taca. O Flamengo é muito freguês do Bragantino, muito freguês. Então
Eu diria assim, que trazer um ponto quarta-feira não vai ser um resultado ruim. Não vai ser. Claro que o ideal seria a vitória, será a vitória. Mas o Flamengo ganhando hoje, ele volta aos trilhos, ao rumo das vitórias. E ele trazer um ponto para o Rio de Janeiro não vai ser um resultado ruim, porque ele tem somado 4 pontos em 2 rodadas. O Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians fora de casa. Então, justamente por esse motivo, qual dos dois times aí tem o confronto mais difícil? Modesta parte, o Flamengo. Pelo histórico de freguês que o Flamengo tem diante do Bragantino. Então, E também a gente não sabe qual vai ser a postura do time hoje, né? Tem esse detalhe também. Então, eu diria assim, é pedreira. O Flamengo só pega pedreira daqui para frente nesse Campeonato Brasileiro. Mas, vida que segue, vamos para frente. Vamos para frente. Então, o jogo atrasado, por que eu estou fazendo prognóstico? Porque às vezes as pessoas falam, mas não vamos se preocupar agora, o Flamengo tem um jogo atrasado. Gente, pelo amor de Deus, não se apega a jogo atrasado. Não, olha só o que está me lembrando essa história de jogo atrasado. 2020, foi 2020, o Flamengo tinha 3 jogos atrasados. Aí quando a CBF resolveu remarcar o jogo, ele botou um na terça, outro na quinta. Aí o Flamengo perdeu na terça, empatou na quinta. Ou seja, essa história de jogo atrasado, isso não é bom. Isso não é bom. É bom por uma parte, mas não é bom ao mesmo tempo. Porque é bom se o time quando chegar no jogo atrasado, chegar ali brigando, próximo de ser líder. O Flamengo, uma vitória aqui no jogo atrasado, vai ser líder, vai abrir 2, 3 pontos. Seria ótimo assim. Mas você deixar o Cruzeiro, por exemplo, se distanciar, que hoje a diferença está sendo 4 pontos, porque eles estão jogando agora. Mas você se deixar se distanciar, deixar o Cruzeiro abrir 3, 4, 5 pontos, seu jogo atrasado de pouco importa. Pouco importa. Tá? Aí às vezes chega no jogo atrasado, se chegar no jogo atrasado, aí o Flamengo ganhando vai diminuir. Chega no jogo atrasado, não consegue ganhar. E aí? Então eu não me apego a jogo atrasado. Eu vivo jogo a jogo, até chegar aquela partida. Então eu não fico toda hora citando, igual as pessoas ficam, toda hora citando o jogo atrasado, toda hora. Não me apega a isso, eu quero saber do momento. O Flamengo está jogando futebol, o time que vai entrar em campo hoje é bom, a escalação é boa, quem você escalaria? Então eu sempre gosto de viver o momento atual, para depois pensar lá na frente. Então assim, o Flamengo, ele, diga-se de passagem, ele está bem nas competições, claro que ele está. Perdeu um rumozinho agora contra o Santos. Foi uma partida pífia, uma partida que o Felipe Luiz fez pataquadas. Aquela derrota ali foi culpa exclusivamente do próprio Felipe Luiz. Péssima leitura de jogo. Bizarro algumas atuações de alguns jogadores, né? Só que é o treinador que escala, é o treinador que treina, é o treinador que tem que tirar do time. Uma coisa que eu sempre falo, não adianta só a gente criticar só o jogador que está mal. A gente tem que começar a criticar quem coloca ele em campo. Porque se o jogador está mal, não está rendendo, e o treinador chega no jogo seguinte, o treinador coloca novamente o jogador em campo, então a culpa é exclusivamente do treinador, que sabe que o jogador está mal e ele fica insistindo. O Wesley, há quanto tempo eu venho falando aqui do cidadão Wesley? Cara, eu não vejo a hora do Flamengo vender esse cidadão. Eu não vejo a hora de sair uma notícia boa. Que o Wesley finalmente foi vendido, não é mais jogador do Flamengo, já saiu. Porque há quantos jogos, há quantos meses eu venho falando? Acho que já está com mais de ano. Já vai fazer 2 anos que eu venho falando do quão fraco é o Wesley. Seja jogando, tentando cruzar uma bola, é fraco, é lateral fraco. Lateral comum. Lateral comum. Então assim, tem muita água para rolar por baixo dessa ponte do Campeonato Brasileiro.
O Flamengo, depois do jogo do Bragantino, ele vai pegar o Atlético Mineiro no Maracanã e o Cruzeiro vai pegar o Ceará. Depois o Flamengo pega o Ceará e o Cruzeiro pega o Botafogo. Então, assim, eu me preocupo e não me preocupo ao mesmo tempo. Depois o Cruzeiro vai pegar o Santos e o Flamengo fecha a rodada do turno contra o Mirassol. Então, assim, os próximos jogos do Flamengo, para ficar mais claro aqui para vocês, é o Fla-Flu, depois o Bragantino, depois o Atlético Mineiro, depois o Ceará e depois o Mirassol. Agora vamos lá. O Flamengo, no meio desses jogos aí que ele vai pegar, vai ter o confronto Flamengo e Atlético Mineiro, Copa do Brasil. Então o Flamengo vai pegar várias vezes o Atlético Mineiro. Vai ser 3 confrontos no próximo mês. Deixa eu só conferir aqui, só para eu não estar falando besteira, tá, galera? Deixa eu só conferir aqui. Flamengo versus Atlético Mineiro. Vamos lá. Só para eu conferir aqui. Bom, é isso mesmo. Ó, deixa eu voltar aqui. Flamengo e Atlético Mineiro, dia 27 desse mês, certo? E Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, dia 31 desse mês. Então, dia 27, Flamengo e Atlético Mineiro, Maracanã. Cara, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, vai ficar gravado. Não se surpreendam se o jogo do Brasileiro ser um jogo de compadre. Não se surpreendam se a postura do Flamengo for de se poupar para o confronto com o Atlético Mineiro, que vai ser no próprio Maracanã. O primeiro jogo é no Maracanã, de Flamengo e Atlético Mineiro. Então, um jogo que, teoricamente, me preocupa a postura do nosso time. Como é que vai ser? Será que os caras vão manter 100% o foco no Brasileiro e também 100% foco na Copa do Brasil? Ou aquela história de que prioridade é o Brasileiro? Vamos tirar a prova dos 9 agora, quando for esse confronto aí. Como é que vai ser a postura dos jogadores do Flamengo? Como é que vai ser? Ou melhor, como é que o Felipe Luiz vai escalar o time para o confronto com o Atlético Mineiro pelo Brasileiro e 3 dias depois, Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil? Então, vai dizer muito como o Flamengo vai chegar até esse confronto contra o Atlético Mineiro. Como assim? O que é que você quer dizer? Questão da distância. Se o Flamengo vai estar líder, se o Flamengo vai estar atrás do Cruzeiro, por exemplo, que hoje é o time que está brigando ali pelo título. Como é que vai estar o campeonato? Eu não sei. Vamos esperar para ver, vamos aguardar. Mas eu diria que hoje o time do Flamengo precisa modificar a sua postura dentro de campo. Precisa ligar o sinal de alerta, porque aquela atitude que eles tiveram pífia diante do Santos não pode voltar a ser repetida. Vocês viram que viralizou um vídeo do Ortiz errando o passe pro Neymar, dando a bola no pé do Neymar, o Neymar arrancando, e ele evitando de ir em cima do Neymar. Então, assim, uma postura ridícula que os atletas do Flamengo tiveram diante do Santos. Aí as pessoas querem cobrar o Pedro. O Pedro tem que ser profissional. E esses atletas aí que jogaram com o Santos, vocês têm o que a dizer? Eles não têm que ser profissional também, não? Eles não têm que levar o jogo a sério, eles não têm que jogar com a mesma vontade que eles jogaram diante do São Paulo e eles afrouxaram a marcação diante do Santos? O que é que vocês têm a dizer? Os lacradores. Eu não vi vídeo de nenhum lacrador sentar o aço nesses caras. Eu não vi, né? Porque sempre pega um jogador, esbraveja o seu ódio que tem no coração em cima de um jogador, que nem fizeram com o Pedro. Não estou aqui defendendo o Pedro não, tá? Até porque o Pedro não é inocente não. É um cara que precisa ser chamado a atenção, precisa ser cobrado sim, né? Mas não é só ser cobrado ele, tem que ser cobrado geral. É o Boto, é o BAP, é o Pedro, é o Felipe Luiz e é os jogadores em geral. É todos eles. Não tem que maneirar as palavras, não tem que maneirar as críticas para um e
exagerar para outros não. Tem que ser todos no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo barco. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Quando empata, empata todo mundo. Então tá no mesmo barco, tá no mesmo ambiente, tá representando a mesma camisa. Então não podemos nem exagerar e nem diminuir. Tem que manter sempre do mesmo tamanho ali para todos eles, sem exceções. Sem exceções. Então assim, eu já liguei o sinal de alerta. Mandar um abraço aí pro Frank, que já tinha falado, depois do jogo lá com o São Paulo, vai perder o elenco. O Frank já tinha alertado. E saiu depois notícias da Rádio Tupi, do Luiz Penido, do De Aranha, do próprio Gerson. O Luiz Penido falando que tinha jogadores que ficaram chateados com o Felipe Luiz, como se fosse assim, hoje foi com ele, com o Pedro, amanhã pode ser comigo. Então, depois disso aí, depois desse jogo com o São Paulo, viemos jogar com o Santos. E a postura a gente viu como foi, uma postura frouxa. Uma postura de um time arame liso, totalmente diferente da postura que os caras vinham tomando nos demais jogos. Se foi proposital, eu não sei. Se foi displicência, eu não sei. Houve sim alguma displicência ali de um ou outro jogador, mas tinha muito jogador que estava com má vontade, que não estava correndo. Outros estavam correndo de forma burra, de forma errada. Correr por correr, só para marcar quilometragem no GPS. É o famoso corredor burro. Vou correr aqui, vou dar trote, só para dizer que estou correndo mesmo, entendeu? Para sobrar para o técnico. Então assim, eu não concordo com esse tipo de postura que os jogadores tiveram diante do Santos, né? Eu fiz críticas sim, de deboches, num vídeo que eu fiz aqui de pós-jogo, e para mim, faria novamente outro vídeo se mantiver essa postura. Debochei sim e continuarei debochando de torcedor que defendeu o Felipe Luiz com unhas e dentes e quando perdeu já estava dizendo fora Felipe Luiz. Para mim esses caras aí não sabem o que querem, não sabe se defende, não sabe se pede fora, entendeu? Eu já me posicionei aqui. Se o Felipe Luiz for mandado embora, beleza, vá com Deus. Se ele ficar, ok, que fique melhor. Para mim tá tudo certo, entendeu? Para mim tá tudo certo. Por quê? Vou lhe dizer por quê. Felipe Luiz for mandado embora, vai modificar o futebol do Prata? Se vier outro? Não. O Prata vai deixar de ser ruim? Não. O Juninho vai deixar de ser ruim? Não. O Wesley vai aprender a fazer cruzamento se vier outro treinador? Não. Então assim, eu não vou mais pedir, eu não peço mais saída de treinador. Vou começar a pedir saída dos ruins, dos jogadores ruins. Porque é sempre a mesma coisa, a gente pede a saída do técnico, o técnico vai embora e os caras que deixaram o Flamengo na situação ruim continuam no clube. Então eu não peço mais saída de ninguém, eu não peço mais saída de treinador. Vocês não vão me ver mais eu aqui pedindo saída de ninguém. Eu não peço. Eu vou falar meus vídeos aqui, gravar meus vídeos, fazer minhas lives quando eu tiver tempo, mas eu vou falar em cima da partida. Vou modificar a minha forma de passar a mensagem para vocês. Vai ser a minha forma natural, como eu estou aqui tranquilo, falando normal, sem aquela raiva que eu tava, que não é bom, não vai fazer bem nem para mim, entendeu? Porque é muito estresse. Você viver o Flamengo é muito estresse, você tem que estar preparado. Então assim, eu não vou mais exagerar, eu não vou. Vou me controlar e falar somente do futebol normal, como eu sempre fiz. No meu primeiro canal, Análise Rubro-Negra, em outros canais que eu fiz também, o Sincerão Rubro-Negro, o Alan Flá também já foi meu canal, e aqui o canal Crônica Esportiva RN. Acho que eu me deixei nos últimos dias me elevar da minha forma imparcial e entrou o meu lado torcedor, que é o lado da indignação com as coisas erradas. Eu não vou mais gravar vídeos quando eu estiver assim. Eu vou somente
falar, o Flamengo perdeu, beleza, tá tudo certo, perdeu, perdeu, vida que segue, vou falar ali em cima dos erros que acontecer, né, do que eu vi de errado, do que poderia ser, o que poderia ser melhor, quem poderia entrar, quem entrou bem no jogo, quem não entrou, vou analisar normalmente como eu sempre fiz, porque uma hora a pessoa cansa, a gente cansa de alertar, né? Porque eu alerto, e as pessoas vêm aqui e aí, você é isso, não tem que vir me xingar não, vocês têm que se vocês querem xingar alguém, vão lá e xingam o BAP, foi ele que contratou o Boto. Vocês querem xingar alguém, vão lá e xingue o Boto, foi ele que contratou o Juninho. Vocês querem xingar alguém, xinga o Felipe Luiz, que é ele que deixa o Wesley em campo 90 minutos, fazendo um monte de pataquadas. Vocês não vêm aqui me xingar não, que eu não sou nem treinador, eu não sou diretor de futebol e muito menos presidente do Flamengo. Porque se eu fosse presidente do Flamengo, o Wesley não estava mais no Flamengo, Bruno Henrique não estava mais no Flamengo, o Prata não estava no Flamengo, o Juninho não estava no Flamengo, esse Boto fanfarrão não estava no Flamengo. Essa galera aí já não estava no Flamengo, porque eu não ia querer mais, eu não ia querer esses caras no Flamengo. Eu não ia. Vendia todos eles. Alguns desses aí nem vinham para cá, ou nem tinha renovado o contrato. Sabe por quê, patrão? Sabe por quê? Porque muitos desses caras que ganhou em 2019 são tudo um chinelinho hoje em dia. Jogam quando quer, escolhem os jogos que eles querem correr, os jogos que eles querem se doar. E esse tipo de jogador não tem espaço aqui no Flamengo. Era para ser assim, não tem espaço no Flamengo. E o torcedor pudesse ficar chateado com raiva que fosse. Como diz o ditado, cabaré que eu não mando, eu fecho. É um ditado que diz assim, né? Cabaré que eu não mando, eu fecho. O Flamengo virou uma zona. Tem virado uma zona. Porque não tem comando, não tem respeito, não tem união, não tem nada. Não tem nada, é bagunça, é bagunça. Aí o torcedor fica com essa síndrome de profissionalismo, belo profissionalismo que a gente está tendo, né, torcedor? Parem com isso, vocês ficam aí, o atacante tem que fazer o que o Harry Kane faz, dar carrinho na lateral. Vocês querem um cara que faça gol ou um doido que sai da sua função para dar carrinho lateral? O futebol mudou. Futebol mudou não. O futebol continua do mesmo jeito. Uma trave de um lado, uma do outro, a marcação e a bola continua sendo redonda. Não venham com essas baboseiras de dizer que o futebol mudou não. O futebol mudou isso aí na cabeça de vocês. Que ficam achando que o Brasil tem que ser a Europa. Que o Brasil tem que ser a Europa. Vão para lá, para a Europa. Vocês falam o seguinte, já que vocês querem que esses jogadores do Flamengo sejam igual aos europeus. Vocês fazem o seguinte, vocês tiram a camisa do Flamengo, vocês tiram, joga fora e comprem a camisa do Bayern, do Real Madrid, do Manchester City. Aí vocês trocam de canal, quando tiver os jogos do Real, vocês ficam de frente à TV, torcendo lá pro Vinícius Júnior dar carrinho na lateral, o Mbappé, o zagueiro, o goleiro. E deixa o Flamengo em paz, deixa o Flamengo do jeito que ele é. O Flamengo foi campeão desde a época de Zico. O Nunes não dava carrinho no lateral e era um goleador. O Zico não fazia o que esses meio-campistas aí que vocês dizem que eles têm que ser. O Zico não fazia, mas era um gênio da bola, um craque. Um cracaço de bola, ídolo nacional, ídolo mundial. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, na Itália, lá no Japão. O lateral, Leandro, uma lenda da lateral. É uma lenda. Não fazia o que os laterais de hoje em dia fazem, pelo contrário. O Leandro fazia muito mais do que esses laterais fracos de hoje em dia, que não acertam um cruzamento. Não só fazia cruzamento, como fazia gols. O Leonardo, o Júnior Capacete, fazia gols de falta, coisa que eu não vejo lateral hoje em dia, lateral esquerdo, cobrar falta que nem o Júnior cobrava. Meio campista cobrar falta que nem o Zico cobrava. Aí vocês ficam aí com essa síndrome de europeu,
Faça-me o favor, vão torcer lá pro Real Madrid, pro Bayern, pro raio que vocês quiserem. Entendeu? Só não venham falar besteira. Ai, o futebol mudou. Futebol mudou o quê, cara pálida? O futebol continua do mesmo jeito, só que na sua cabeça colocaram a síndrome de europeu. Aí vocês ficam com essa baboseira, desvaloriza os ativos do clube. Vocês, não estou generalizando, entendo o que eu estou falando. Mas muitos generalizam os próprios, muitos desvalorizam os próprios ativos do Flamengo. Me fala um atacante, me falem um atacante do futebol brasileiro ou da América do Sul disponível e que faz o que o Harry Kane faz, correr para marcar lateral e dar carrinho. Me falem um, eu quero que vocês me falem um que faz isso. Me falem um. Nem vocês não sabem, porque não tem. Não existe atacante vive de gols. Germancano entregou 40 gols numa temporada para o Fluminense. O Germancano pouco se movimenta, mas quando a bola chega no Germancano é caixa. É caixa, patrão. Então não venham com essa baboseira que atacante tem que dar carrinho. O Gabriel Barbosa, quando foi no auge do Flamengo, ele fez aquela porrada de gol em 2019. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque estava dentro da área. Depois que ele saiu de dentro da área, ele parou de fazer gol, parou de ser artilheiro, parou de ser o Gabigol. Aí começou as críticas, porque ele estava fora da área. Porque ele estava fora da área, simples assim. E vocês ficam com essa baboseira que o atacante... Ai, o atacante tem que se movimentar. Ai, é o Pedrecone. Ah, fala sério. Vocês não sabem nada. Vocês não sabem de nada. O atacante tem que estar lá dentro da área. Quando a bola, o atacante tem que ser o último homem para tocar na bola para fazer o gol. E se não fazer o gol, aí vocês podem criticar. Dizer que é ruim, que não presta. Que nem o Juninho. Que nem o Juninho. O Juninho, vocês falam tanto que é movimentação, já perdeu um monte de gol. Um monte de gol, cara a cara com o goleiro. Logo na estreia, já perdeu logo um de cara. Eu prefiro um cara que não se movimente, mas faça o gol, do que um que se movimenta e não faz nada. Do que um que se movimenta e não faz nada. Simples assim. Sabe o que eu acho engraçado? É que na boca dessa galera, o Evaí hoje seria um perna de pau, o Ronaldo seria um perna de pau, o Romário seria um perna de pau, deixa eu ver mais, o Raul seria um perna de pau, deixa eu ver mais, o Nunes seria um perna de pau. Na boca dessa galera, esses craques aí, nenhum prestava, nenhum ia prestar, né? Porque tinha que fazer o que o Harry Kane faz. O que o Harry Kane faz de tão bom assim? Não vejo nada que o Harry Kane faz. O cara veio ganhar o primeiro título dele no Bayern de Munique, um pé frio do caramba. Pé frio do caramba, aquele tal de Harry Kane. Ai, tem que fazer o que o Haaland faz. O que é que o Haaland faz? Um pé duro danado. Cintura dura. Zero habilidade. Zero habilidade. Sabe fazer gol. Gol ele faz pra caramba. Gol ele faz demais. Entre Haaland e Mbappé e Harry Kane, o Haaland pra mim joga mais bola que os dois. Só que tem um cara que bota todos eles no bolso. Um cara na Europa que bota todos eles no bolso. Bota o Mbappé no bolso, bota o Haaland no bolso e bota o Harry Kane no bolso. É o Lewandowski. O Lewandowski, pra mim, é melhor do que os três. Se juntar os três, não vai dar um Lewandowski. Sabe por quê? Lewandowski joga muito, cara. Joga muita bola. Lewandowski é craque. Lá na Europa, é um dos poucos centroavantes que eu digo que é craque. É o Lewandowski. É o Lewandowski. O cara... E olha que o Lewandowski, ele tem as mesmas características que o Pedro. Que para vocês aqui o Pedro não presta. E é o cara que faz muitos gols.
faz muitos gols, você não tem noção. O Lewandowski, quando jogava no Bayern de Munique, teve um jogo, acho que foi Bayern de Munique e Wolfsburgo, da Alemanha. O Wolfsburgo estava ganhando de 3-1. O Lewandowski entrou em 5 minutos. 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. Sabe quantos gols o maluco fez? Sabe quantos gols? Fez 5. O Lewandowski, em 5 minutos, meteu 5 gols. 5 gols. E um detalhe. Tava dentro da área. Dentro da área. Jogo difícil pro Bayern. O Guardiola tirou o atacante lá, que estava de titular. Bastou 5 minutos para fazer 5 gols. O Lewandowski. Robert Lewandowski. Guarda esse nome que eu tô falando. Precisou de 5 minutos para fazer 5 gols. O Bayern ganhou o jogo de 5-1. Cara, Lewandowski é craque, velho. É craque. E quem discorda, pra mim não entende nada de futebol. Pra mim o Lewandowski bota Mbappé no bolso, Harry Kane no bolso e o Haaland no bolso. O Lewandowski. Aí vocês querem falar que os atacantes do futebol brasileiro tem que fazer o que esses três fazem? Ah, fala sério. Os atacantes do futebol brasileiro tem que fazer o que a lenda Lewandowski faz, que é gols. Gols. É isso que eles têm que fazer. A bola chegar e sentar uma porrada na cara da bola para estufar a rede ou matar o goleiro de uma pancada. É isso que eles têm que fazer. Não dar carrinho lateral. Que mano é carrinho lateral, rapaz? Que mano é carrinho lateral? Bobagem, isso é bobeira. Isso aí é bobeira. Vocês procuram pelo em ovo para querer criticar o que pertence a vocês. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a sua. É sempre o ditado. Bom, galera, vamos aqui falar rapidinho do pré-jogo. Mas era preciso eu falar sobre isso aí, sobre esse assunto. Tava engasgado aqui na minha goela. E eu tenho que falar mesmo, cara, sobre esse negócio de valorizar o que é de fora e desvalorizar o que é de casa, entendeu? A torcida do Flamengo precisa parar com isso, cara. Precisa parar com isso, porque é chato demais. Por isso que são chamados... Por isso que os antes chamam a torcida do Flamengo de terceirizada, de Nutelas e outros apelidos ruins que eles ficam falando. Por causa desse tipo de torcedor, que desvaloriza o que é nosso e fica valorizando os europeus. Síndrome de vira-lata, entendeu? E o pior não é isso, ainda temos um treinador que ficou aí elogiando o Bayern de Munique na coletiva toda. Só faltou dizer que perderam lindo. Só faltou isso. Vamos lá. O Flamengo, a provável escalação Pulgar. A provável escalação do Flamengo é Rossi, Léo Ortiz e Léo Pereira. Na direita vai lá o lateral que não sabe fazer um cruzamento, Wesley. Na esquerda vai improvisado o Varela. A dupla de volantes, Alan e Jorginho. Um pouco mais à frente, fechando a trinca de meio campo na armação, o Arrascaeta. Na ponta direita, Luiz Araújo. Na ponta esquerda, o Prata. E de atacante, está escalado até então, desde que mude ou saia oficial, o Wallace Ian. Mas e aí, torcedor? Você agrada a vocês essa escalação? Vocês modificariam alguém? Tiraria alguém do time? Colocaria quem? Falem aí para mim nos comentários. Continuando aqui, pendurados para a partida, tá o Wallace Ian e o Pulgar. O Pulgar não vai jogar. Tá machucado. O Fluminense, tudo indica que vai a campo com Fábio no gol, Thiago Silva e Freitas, Samuel Xavier e René. Camisa 5 deles é o Hércules, um pouco mais à direita, à esquerda, Martinelli. O meio campista é o Nonato. E no ataque, o ponta esquerda é o Soteldo. Ou melhor, o ponta direita é o Soteldo. E de centroavante é o Germán Cano.
Esse aí é o provável time do Renato Gaúcho. Na arbitragem vai ser o Rafael Kraus, de São Paulo. Assistente número 1 é o Danilo Ricardo Simon Maniz. O assistente 2 é o Evandro Melo Lima, São Paulo. E no VAR, Rodolfo Tox Marques, do Paraná. Bom, galera, eu vou falar a minha escalação aqui do canal Crônica Esportiva RN. A minha escalação, eu teria subido um garoto da base para jogar na esquerda, ou melhor, nem precisa. O Vina vem treinando bem. Se o Vina vem treinando bem, Felipe Luiz, então bota o cara para jogar, meu amigo. Agora, se você não quer colocar o Matias Vinha de titular ou para jogar, puxa um garoto da base, meu patrão. A base é justamente para isso. Quando precisa de uma emergência, vai buscar na base. Bota um garoto da base para jogar. Ah, mas é garoto. Se o garoto da base não está pronto, então fecha as portas da categoria de base. Não precisa mais ninguém trazer jogador da base, não. Se a base não estiver pronta para um joguinho de campeonato brasileiro, então fecha tudo. Fecha a base, fecha a categoria de base. Eu puxaria um lateral da base, tá? Eu puxaria o lateral titular da base, botava para jogar. E era isso. Não tem essa não. Varela iria para a posição de lateral direito e traria um da base. Que tem. Eu faria uma modificação no ataque, sim, faria. E até nesse meio campo aí, acho que talvez faria ou não. Não, mas eu faria eu tiraria o Prata desse time. Já vou falar logo de cara. Tiraria o Prata desse time. Eu tiraria o Prata desse time aí, porque pra mim não dá. Prata não dá. Esse Prata não dá. Eu iria de Wallace, Pedro e Luiz Araújo. Eu iria com essa trinca no ataque. Wallace, Pedro e Luiz Araújo. Pra mim daria muito mais certo do que botar esse pé duro, horroroso desse tal de Prata. Mas o Felipe Luiz é teimoso, ele insiste com esse Prata, né? O Prata é muito ruim, cara. É muito ruim. Ô, cara ruim. Hein? Você tá doido. Vamos lá. Dela Cruz está fora do Fla-Flu. Não tem lesão, não tem nada. Foi opção técnica mesmo, né? O Pedro voltou a ser relacionado, vai para o jogo. O Matheus Cunha tem um pré-contrato já assinado com o Cruzeiro. Matheus Cunha vai sair no final da temporada. O Cruzeiro acaba de abrir o placar. Christian faz 1-0 para o Cruzeiro. Então agora o Flamengo vai precisar mais do que tudo ganhar o jogo de hoje do Fluminense. Vai mais do que tudo precisar ganhar o jogo do Fluminense. E o gol foi do Christian com assistência de Caio Jorge. Então assim, o moleque tá voando, véio. Tá voando. O Caio Jorge tá voando lá no Cruzeiro, não tem jeito. A fase do cara tá exuberante. Acabou o primeiro tempo, 8 finalizações do Cruzeiro, 2 do Juventude, 3 finalizações defendidas do Cruzeiro, nenhuma. Não, calma aí. 3 finalizações defendidas. 52% de posse de bola, precisão 83 contra 80, desarme 7-8, escanteio 5-1. Os números, vamos dizer assim, merecida a vitória do Cruzeiro até aqui. Merecida. Juventude pode empatar? Pode. É futebol. Pode ganhar o jogo? Pode. Mas, cara, muito fraca essa equipe do Juventude. Muito fraca. A tendência é que no Cruzeiro, no segundo tempo, o Cruzeiro vai desandar de fazer gol. Nessa equipe fraca do Juventude. É muito ruim esse time, pelo amor de Deus. Sinceramente. Bom, galera, a gente tá chegando aqui ao final da nossa live, né? Quero agradecer a todos que vieram aqui, deixou o seu like,
que se inscreveu no canal, que comentou, né? E que quem vai assistir no gravado. E quero aproveitar também aqui para falar uma coisa. A partir de hoje, eu, Alan Ferreira, aqui do canal Crônica Esportiva, eu só vou apoiar os canais que me apoiam. Eu só vou, nos canais, deixar o like, comentar, nos canais que me apoiam. Que vem aqui e deixa pelo menos um like. Porque o que eu tô vendo ultimamente é que eu tô indo em vários canais e poucos vêm aqui. Poucos vêm aqui, poucos deixam um like, poucos deixam um comentário. Então assim, eu não vou estar mais apoiando muitos desses canais que não tem a reciprocidade. Ou você é recíproco ou você não é. Tá? Ou você é recíproco ou você não é. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas falando: não, flamenguista ajuda flamenguista. E porque eu não vejo ninguém vir aqui fazer o mesmo quando eu vou nos demais canais? Eu não vejo. A hipocrisia de muitos desse pessoal, eu tô de saco cheio, não tenho paciência mais para isso não. Hipocrisia danada. Fala que flamenguista ajuda flamenguista, isso é conversa para boi dormir, rapaz. Então assim, não que eu precise de ajuda de ninguém. Sempre ralei sozinho aqui nos meus canais, no análise, cresci, foi produzindo meus vídeos, divulgando. A mesma coisa está sendo aqui e vai ser sempre assim. Então assim, eu só acho uma hipocrisia a pessoa falar que flamenguista ajuda flamenguista, mas eu não vejo a reciprocidade. Eu não vejo. Nem teve canais por aí que hoje não fala mais comigo, mas uns hipócritas, entendeu? Os hipócritas. Além do mais fica falando: não vá não em canal fulano, em canal ciclano. Uns hipócritas, uns idiotas, entendeu? Então assim, eu não preciso dessa, como diz o Barão, os patotinhos, patotão. Eu não preciso desses patotinhos, patotão. Meu canal está crescendo, mas é com esforço meu. As pessoas que vêm aqui, que se inscrevem, que deixam o like, eu prefiro que venham poucos, que gostam de mim, do que vir muitos e que vêm com falsidade. Gente falsa, quero que vá para casa do caramba. Longe de mim, longe de mim, longe de mim. Os patotinhos, patotão, longe de mim. Vai, show, show. Então é isso, galera. Valeu, se inscreva aí no canal, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações. Valeu, vamos que vamos. Mengão 3-1 hoje. 2 gols do Pedro, se ele for jogar, e 1 do Wallace Ian. Se ele não for jogar, Arrascaeta, Luiz Araújo e o Wallace Ian marca aí os gols do Mengão. Valeu, fui!